E aí, meus amores, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Que Deus os abençoe abundantemente, povo de Deus, povo desse Deus lindo e tão maravilhoso que cuida, que protege, que faz milagres em favor daquele que crê. Você crê nas bênçãos do Senhor? Mais uma vez estamos aqui com a permissão do nosso Deus, iniciando esta semana, porque hoje é domingo, primeiro dia da semana, que esta semana seja uma semana de muitas vitórias, de muitas conquistas e de muitas bênçãos. Você crê na promessa, na palavra do Senhor? A Bíblia diz que aquele que crê verás a glória de Deus. Então que você creia para que você possa ver a glória do Senhor sobre a sua vida. Enquanto você está me escutando, vai abrindo sua Bíblia no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Malaquias 3, versículo 6. Vamos aprender um pouquinho mais sobre o que esse Jesus tão maravilhoso tem para nos ensinar nesse dia de hoje. E olha, hoje, dia 21 de junho de 2026, hoje inicia o inverno, tá muito frio aí na tua cidade, na tua casa, tá muito frio, porque aqui está congelante. Mas graças a Deus, olha só, Deus mandou um solzinho bem quente para poder nos aquecer. Deus é tão bom, né? Ele sempre entra com providência. Pois é, e vai se preparando porque, segundo as informações, né, esse inverno vai ser um inverno bem intenso, bem frio. Mas com a bênção de Deus, nós vamos passar esse inverno tranquilamente. Então, olha só, abre sua Bíblia então, Malaquias capítulo 3, versículo 6. Já encontrou? Já abriu a sua Bíblia Sagrada? Você está tendo o hábito de você ler a Bíblia? É tão bom você ter o hábito de ler a palavra do Senhor. Quanto mais a gente lê a Bíblia, mais a gente passa a ter conhecimento, a gente passa a ter entendimento, né, da voz, das promessas do Senhor, e a gente é também mais abençoado, porque quanto mais a gente lê, mais a gente se aproxima de Deus, e mais nós estamos fazendo a vontade do Senhor, e mais Deus vai nos abençoar. Olha o que diz assim as Escrituras Sagradas. Porque eu, o Senhor, Senhor maiúsculo, então está se referindo ao nosso Senhor Jesus, o nosso Criador, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Ele diz, porque eu, o Senhor, não mudo. Amém. Louvado seja o Senhor. Deus, Ele é o que é e Ele não muda. Você já viu que tem pessoas que tudo que você faz para elas, elas não estão satisfeitas. Tudo que você faz, reclamam. Tudo que você faz, não tá bom. Não é verdade? Tem pessoas que elas precisam mudar. Nada está satisfeita para ela. Tão satisfeita que muitas pessoas, elas preferissem até que Deus mudasse. Elas gostariam que Deus mudasse a forma de Deus ser, a forma que Deus é, para agradar a elas. Mas elas precisam mudar, porque o Senhor disse, porque eu, o Senhor, eu não mudo. Eu não vou mudar. Quem precisa mudar então, quem é? São as pessoas. Olha o que a Bíblia diz assim, por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias dos vossos pais, vós desviastes os meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros. Olha só como é muito forte, como é grande a palavra do nosso Senhor, como ela é poderosíssima. E ela deixa bem claro, Deus deixa bem claro que Ele é o Senhor e Ele não vai mudar. E Ele diz assim, porque vocês é que têm se desviado. Desviado de quem? Dos caminhos do Senhor, das leis do Senhor, dos mandamentos do Senhor. E ele diz, quando a pessoa permanece em mim, eu me torno para ela. Ou seja, quando a gente vai para a igreja, você tem frequentado a igreja, você tem ido para a igreja, Elis, mas eu não vou para a igreja porque na igreja eu não gosto daquela pessoa. Na igreja, aquela pessoa eu conheço e ela dá mau testemunhos. Olha, é um grande erro você se afastar da igreja por causa das pessoas. Deus não tem nada a ver das pessoas que estão dentro da igreja e dando mau testemunho. Nós temos que seguir Jesus, nós temos que olhar apenas para Jesus. Porque olha, se você deixar de ir para a igreja
Porque dentro da igreja tem pessoas que dão mau testemunho, pessoas que você conhece, mas vivem fazendo tem uma vida toda errada, aí você se afasta da igreja. Então você não pode ir no supermercado, porque no supermercado também tem pessoas falhas, pecadoras, tem ou não tem? Você não pode ir no salão de beleza, porque no salão de beleza lá dentro, cheio, tem pessoas falhas, pecadoras, tem ou não tem? Tem. Todo lugar que você for, vai ter pessoas falhas, pessoas pecadoras, pessoas que vivem afastadas de Deus. Também tem pessoas comprometidas com o Senhor Jesus. Mas por que as pessoas continuam indo no supermercado? Elas vão para as festas. Imagine, a pessoa gosta de ir para a festa. Ela gosta de ir para um show, para uma balada. Quer dizer, na balada não tem pessoas pecaminosas? Claro que tem. Na igreja tem. Mas na balada ela pode ir. No mercado ela pode ir. No salão de beleza ela pode ir. Ela pode ir em todo lugar. Só na igreja que ela se afasta. Porque dentro da igreja tem pessoas que fazem aquilo que é errado. Olha, abre os teus olhos. Não deixa o diabo te enganar. Não fica olhando para as pessoas que estão vivendo numa vida de erro e te afastar da presença do Senhor. Eu já conversei com várias pessoas aqui no camping, que conversando com elas, falaram assim, eu frequentava muito a igreja, mas por causa de pessoas que eu vi, que eu conhecia, que fazia as coisas erradas e dava mau testemunho, eu me afastei. Quer dizer, ela se afastou da igreja, porque as pessoas de dentro da igreja, elas viviam uma má conduta. Elas envergonhavam o nome do Senhor. E o que ela fez? Ela, em vez de olhar para Jesus e ela não ver o que as pessoas fazem e olhar só para o que o Jesus faz, para tudo que o Senhor Jesus fez, o que ela prefere fazer? Ela prefere se afastar. Quer dizer, como que Deus vai abençoar desse jeito? Aí onde as pessoas entram numa vida de fracasso, de ruína, vivem afastadas de Deus, porque olha o que o Senhor diz aqui, novamente, olha, tornai-vos para mim, e eu tornar-me-ei para vós outros. Ou seja, é por isso que a gente vê muitas pessoas com a vida cada vez mais se afundando, elas estão se afastando de Deus. Deus deixa bem claro, quando a pessoa se torna para ele se torna para a vida daquela pessoa. Então às vezes você está afastado do Senhor, mas você quer ganhar a tua família. Você está afastado do Senhor, da presença do Senhor, mas você quer largar o vício. Afastado do Senhor quer prosperar. Afastado do Senhor quer ter a cura das enfermidades. Afastado de Deus, o que é que nós vamos obter? Afastados da presença do Senhor, o que é que nós vamos alcançar? Coloca uma coisa na tua cabeça. Quanto mais a gente se afasta da presença de Deus, mais a nossa vida ela vai entrar em ruína. Mais a gente vai viver uma vida de perdição, de sofrimento, de gemidos. Quanto mais a gente busca, quanto mais a gente se apega a Deus, quanto mais a gente ora, vai para a igreja, mas não vai para a igreja para olhar a vida dos outros, vai para a igreja para ouvir a verdade, vai para ouvir o que o pastor está querendo te ensinar na tua igreja, na tua religião, porque isso é tão importante. Jesus disse, olha, congregai, nós temos que frequentar a igreja, nós temos que buscar a Deus, fazer de tudo que a gente vai se aproximar ainda mais de Deus, tudo que nos atrai para Deus, a gente tem que fazer, ouvir louvores. Aí às vezes você dentro da tua casa, você não ouve louvor, mas as músicas baixas, as músicas mundanas, circulares, você escuta tudo. Um louvor você não sabe cantar, mas as músicas que agradam ao diabo, você sabe de cor e sorteado. E você acha que tudo isso não desagrada a Deus? Aí Deus fala, olha, tá vendo? Quer que eu mude? Não, porque eu não mudo. Eu sou o Senhor, eu não mudo. Se a pessoa é justa, eu também serei justo. Se a pessoa me busca, eu me torno para ela. Mas se ela não me busca, eu não posso fazer nada. E muitas vezes a pessoa fala, por que eu estou numa vida de sofrimento e Deus não faz nada na minha vida? Deus faz, quando a gente se coloca na presença dele. Quando a gente muda, é nós que temos que mudar para agradar a Deus. Poxa, como é que tem pessoas que elas sabem que sem Deus não somos nada, não podemos ter nada se não for através de Deus, tudo é Deus, e elas querem viver uma vida ainda tentando ser feliz, tentando alcançar, tentando ter alguma coisa afastada do Senhor. Tá vendo que não vai dar certo? E ainda colocar em risco a tua salvação, que é mais importante do que todas as coisas, porque olha, tudo nesse mundo é um mundo de ilusão,
tudo passa, mas o que vai permanecer é a nossa salvação se a gente se tornar para Deus, se voltar para Deus. Quando a gente se volta para Deus, Deus se volta para nós. E Deus garante a nossa salvação através da nossa fidelidade, através da nossa comunhão, da nossa busca para encontrar Ele cada dia mais. Mas tem pessoas que estão assim, cada vez mais se afundando porque quer que Deus muda, mas ela não pode mudar. Você tem que mudar a tua forma de pensar, você tem que mudar as tuas atitudes, você tem que mudar a forma de falar, até a forma de você falar influencia bastante. Você precisa mudar o comportamento em tudo. Faça uma análise da tua vida para que Deus ele possa se tornar para você, para que você possa ter a tua vida abençoada. Não fique afastado da presença do Senhor, olhando para a vida das pessoas que vivem numa vida de erro. Se fulano quer viver no erro, o problema é dela. É ela que vai colher as consequências, é ela que vai sofrer. Deus não vai voltar-se para ela, né? Mas Deus vai te abençoar se você só olhar para Deus. Olhe para Deus. Já pensou, meus amores? Olha, quantas pessoas a gente viu que se levantaram contra Deus na Bíblia Sagrada e veio o peso das mãos de Deus. Deus não deixou de punir aquelas pessoas por causa da ingratidão, porque elas se afastaram. Veio a justiça do Senhor. Não queira que Deus faça a justiça na tua vida te punindo, mas que a justiça do Senhor seja feita na tua vida para te abençoar. É como eu falei, como é que a pessoa está distante de Deus, ela quer ganhar a família? Não vai. Porque se nem ela está salva, como é que ela vai salvar a família? Para você ganhar a tua família, primeiro você tem que estar salvo. Mas o primeiro que deveria dentro da casa estar salvo para lutar pela salvação do lar, salvação da família, para você estar orando, pedindo para Deus responder a tua oração, você é o primeiro a se afastar do Senhor e quer que as pessoas ao teu redor mudem, mas você também não muda. Deus não vai mudar. Nós é que temos que mudar, nós temos que buscar a Deus em espírito e em verdade, se aproximar do Senhor, porque olha, como ele diz aqui, ó, desde o tempo dos teus pais desviastes de mim, né? Então, como é que a pessoa quer bênção, quer alcançar, quer conquistas, mas se ela não permanece, perde. E por isso que eu quero que você durante esta semana, que você se volte para Deus, que você mude, faça uma análise na tua vida. Olha, o que é que eu tenho que mudar? O que é que eu tenho feito de errado na minha vida que eu acho que Deus está se afastando de mim pelas minhas atitudes, pelos meus comportamentos? O que é que eu tenho feito? Vai, ore e Deus vai te dar direção, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te mostrar o que você tem feito de errado, o que você precisa mudar, o que você precisa consertar para que Ele possa cada vez mais entrar na tua vida e te abençoar. As pessoas mais prósperas na Bíblia, pode observar, você que tem o hábito de ler a Bíblia, as pessoas mais próximas, que mais foram abençoadas, foram as pessoas que mais se aproximavam de Deus, as pessoas que mais confiavam no Senhor. As pessoas que foram abençoadas foram as pessoas que acreditavam. Elas não olhavam para a voz do fracasso, para que as pessoas falavam. Elas não davam ouvido para a voz de pessoas negativas, mas elas só davam ouvido para Deus. Não importa o que falam, não importa o que façam ao teu redor. Só olhe para Deus, só olhe para Jesus. É dele que você precisa. Ah, mas o fulano, deixa o fulano. Olhe para Jesus, que você só precisa de Jesus, você não precisa de fulano, de ciclano. Vem cá, quando você nasceu grudado com fulano e com ciclano? Não, você nasceu sozinho. E por que agora tu precisa de fulano? Tu precisa de Deus. Deus te deu a vida. Deus fez com que você nascesse. Isso foi Deus, não foi o fulano e ciclano. Então não se apegue às pessoas, se apegue a Deus, porque é Deus que vai mudar a história da tua vida. É Deus que vai te abençoar. Olha, porque o Senhor, eu não mudo. O Senhor não muda. E graças a Deus que Ele não muda. Sabe por quê? Porque Ele não é Deus de confusão. Já pensou um Deus que todo dia mudasse? Ó, hoje é dessa forma, amanhã é da outra forma. Ó, hoje é o seguinte. Não. A gente sabe como é Deus. E Ele não muda. Então, todos os dias, quando você dorme e você acorda, você já sabe como é o teu Deus. O Deus da grandeza, o Deus que faz milagre, o Deus que pode tudo. Se coloca perante Ele, se prostra perante Ele, se entregue para Ele e você vai ver que a sua vida será mudada. Que esta semana, eu sei que tem semanas que é semanas de luta, semanas de muita tribulação,
Mas se você se tornar para Deus, você vai ver que Deus ele vai te abençoar. Ele vai escrever uma história linda para você. É só você crer, é só você acreditar e confiar no Senhor. Mas não esqueça, é você que tem que mudar. O Senhor não vai mudar. Ele é o que é. E ele não vai mudar para agradar ninguém. Agora, se você quer que Deus te agrade, que Deus realize os sonhos, os desejos do teu coração, que você mude. Que você mude, que você se coloque na presença do Senhor, para que Ele possa te abençoar de todas as formas e de todas as maneiras. Vamos fazer uma oração agora? Feche os teus olhos, leve o teu pensamento no Senhor, para que Ele possa te abençoar. Deus, em nome do Senhor Jesus, quantas pessoas, meu Pai, que elas querem que o Senhor mude para agradá-las, mas elas não querem mudar para agradar o Senhor e ter a vida abençoada. As pessoas muitas vezes deixam de ir para a igreja porque na igreja tem um monte de gente que dá mau testemunho, mas ela vai no mercado onde tem pecador, ela vai, meu Deus, para as festas onde tem pessoas pecadoras, ela vai, meu Deus, em tantos outros lugares onde tem pessoas vazias de ti, mas nesses lugares ela se sente bem, ela continua indo, continua frequentando, só não quer frequentar a tua casa. Ela só não quer ir para a igreja, meu Pai, porque lá tem pessoas erradas. Meu Deus, mais errada é ela de se afastar da tua presença, porque está olhando para a vida dos outros. Senhor, não deixa essa pessoa a partir de hoje olhar para a vida dos outros, não, porque olhar para a vida dos outros não vai mudar a vida dela. O que vai mudar a vida dela é ela te buscar, é ela, meu Deus, acreditar no Senhor, é ela só olhar para ti, meu Pai. Talvez esta pessoa está desviando os olhos do Senhor, mas que a partir desta oração que os olhos se voltem, que a mente se abra para ti, que o Senhor possa entrar, dê sabedoria, dê entendimento. Não deixe essa pessoa, meu Deus, se afastar de ti, não, mas que o Senhor possa mudar a história da vida dela, que ela venha receber forças, que o Senhor possa nesta hora levantar esta pessoa que está caída, prostrada, desanimada, que ela seja fortalecida, que ela seja abençoada, para que o Senhor mude a história da vida dela. Porque uma vez na tua presença, meu Pai, essa pessoa só vai colher o melhor dessa terra. Mas afastada de ti, meu Pai, ela só vai sofrer. As lutas serão em vão, porque ela vai lutar e vai perder, Senhor. Porque não existe vitória afastado de ti. Ao que nos concede a vitória é a nossa comunhão com o Senhor. Porque o Senhor nos concede vitória. O Senhor muda a história da nossa vida. Então que estas pessoas tenham a vida abençoada, mas que ela se volte para ti, que ela mude, que ela entenda que não é o Senhor que tem que mudar, mas que ela precisa mudar para ser abençoada. Faça isso, meu Senhor, eu coloco em tuas mãos todas as áreas da vida destas pessoas que talvez estão caóticas, debilitadas, mas que o Senhor possa restaurar, meu Pai, porque tu és um Deus grande, tu és o Deus de poder. O Senhor disse, eu sou o que eu sou e eu não mudo e nunca vai mudar. E louvado seja o Senhor por ser esse Deus tão lindo. Que esta semana seja uma semana de bênçãos na vida destas pessoas que acompanham esta oração. E você que crê, diga amém, diga que assim seja, receba forças, receba sabedoria e que você mude para que você possa ser abençoado. Porque olha, Deus não vai mudar. Você que tem que mudar. E se você deseja também, olha, oração, aqui está o meu caderninho de oração. Todas as pessoas que já me passaram o nome através dos comentários, eu tenho orado, eu tenho colocado as tuas causas nas mãos do Senhor e eu creio no poder da oração. Se você quer oração, deixe também nos comentários o nome da tua família ou qualquer problema que você estiver passando, porque eu anoto e eu estou orando em todas as minhas orações, apresentando ao Senhor, porque eu sei que a oração tem poder e Deus traz respostas. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigada por estar sempre aqui nos acompanhando. E não esqueça que não existe sorte, existe Deus, é Deus, tudo é o Senhor na nossa vida. Que Deus abençoe a todos vocês e até domingo que vem às 20 horas, o nosso próximo encontro com o nosso Senhor e Salvador. Sabe por quê? Porque Ele não muda. Louvado seja Deus.